Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Aqui é Patrícia Lacerda, sou do Find Out Lawyers e hoje eu estou com umas convidadas muito especiais, são as meninas da Revibra, tá? A Revibra é uma rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica, discriminação de gênero e ao racismo anti-imigrante, além de serem experts em guarda internacional. Aliás, esse vai ser o nosso papo de hoje. E aí a gente está aqui hoje com a Juliana Volgren, advogada especialista em casos que vão à Corte Europeia de Direitos Humanos e à Corte Europeia de Justiça. A gente também está aqui hoje com a Janaína Albuquerque, que é advogada licenciada no Brasil e em Portugal, que atua em toda a Europa. Ela também é mediadora judicial no Brasil, ela é residente na Bélgica e ela é especialista em direito internacional de família. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês hoje. E a gente hoje vai tratar de um assunto muito importante, né? Que a gente precisa botar à luz e divulgar muito, porque é um problema muito grave, muito sério, e que falta informação sobre. Patrícia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês duas. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, e a equipe do Find Out Lawyers. E é um prazer também compor essa mesa com a minha colega Janaína Albuquerque. E estamos prontas aí para um debate. Vamos ver o que a gente pode trocar de informação que pode ser útil para o público, mas também para os profissionais. Com certeza. Primeiro, vocês poderiam começar a explicar um pouquinho o que é a Revibra, como ela funciona, qual é o alcance dela. Então, a Revibra é uma organização da sociedade civil que foi criada 10 anos atrás. Nós temos a nossa base em Bruxelas, nossa sede em Bruxelas, na Bélgica, mas nós temos coordenações em outros 10 países da União Europeia. O nosso foco principal são as vítimas de violência doméstica da comunidade brasileira, mas violência doméstica aqui foi uma das práticas, né, uma das proteções que nossos serviços acolhem, mas, na verdade, nós damos apoio a qualquer pessoa da comunidade brasileira que seja discriminada por conta do gênero, da raça, do estatuto migratório, não somente dentro das questões individuais, por exemplo, no contexto de família, mas também dentro das questões institucionais, como, por exemplo, o problema de visto, integração, e mesmo os casos de expulsão, né, e criminalização de algumas pessoas da comunidade brasileira. A Revibra tem 5 braços, o mais conhecido é o atendimento, que é um atendimento sociojurídico, onde nós temos uma equipe de juristas e advogadas e uma equipe de psicóloga, todas mulheres, que apoiam as pessoas que chegam aos nossos serviços. Depois nós temos um braço que é pesquisa, inclusive a Revibra foi nomeada como boa prática pela OIM recentemente, no departamento de pesquisa, então a gente consegue desagregar esses dados das vítimas que chegam até a gente para fazer uma leitura das necessidades e as urgências da comunidade brasileira no território europeu. Nós temos um departamento de treinamento, que aí é uma capacitação e informação dada para as instituições, mas também para colegas profissionais e membros da sociedade civil. E nós também temos um departamento que faz advocacy, quer dizer, tudo que é relações institucionais e avanço de pautas dentro do contexto político legal, e nós temos um departamento de comunicação e informação, e por isso canais que nem de vocês, Patrícia, é muito importante, porque a informação e a comunicação prévia é uma grande ferramenta de prevenção. Então, a gente acha muito importante que o canal de vocês tenha dado essa oportunidade para a gente trabalhar de maneira preventiva também e, quem sabe, ajudar pessoas a não caírem aí em situações desagradáveis e delicadas no futuro. Sim, com certeza. A prevenção sempre é o melhor caminho. A gente pode evitar muitos problemas no futuro. E aí, então, eu gostaria de entender o que é a Convenção de Sequestro, o que é a AIA, o que tanto se fala, e, enfim, o que é isso?
Bom, a Conferência da Haia ela é uma organização intergovernamental. Ela é composta por, acho que tem quase 90 estados membros da conferência, ou ao redor desse número. E é uma conferência, é uma organização que ela faz tratados internacionais de direito internacional privado. Então, são Uhum. grandes áreas dentro da organização. A área de comércio internacional, a área de processo civil e a área de família. E dentro da área de família, existem uma série de convenções que elas são muito famosas, mas uma delas é a Convenção de 1980, que é relativa à subtração internacional de crianças. Então, essa é uma convenção que ela hoje tem 101 países signatários. Você não precisa ser membro da conferência para você poder assinar uma convenção da Conferência da Haia, mas é uma das convenções de mais sucesso da organização. E, basicamente, o que essa convenção estabelece é um mecanismo para o retorno da criança, quando uma criança é retirada ilicitamente de um país, mas o que seria o país de sua residência habitual. Mas vamos lá, vamos facilitar um pouco esses termos. Uhum. Porque, na realidade, essa remoção ou retenção ilícita, ela é caracterizada por uma violação de um direito de guarda ou um direito de visita, que é estabelecido no país de residência habitual da criança. O que significa ser o país de residência habitual? Residência habitual é um conceito que ele não é determinado, ele é um conceito que ele é aplicado de acordo com cada caso. Então, ele depende de uma determinação que tem alguns indicativos comuns. Por exemplo, o tempo que aquela criança mora naquele lugar, a idade da criança, dependendo se ela for muito jovem, a residência habitual fica mais próxima da residência habitual de onde moram os genitores dela, onde a criança vai para a escola, onde a criança tem pediatra, é o centro da vida social da criança. Então, é esse lugar que tem a competência para poder decidir sobre a vida da criança. Uma vez que a criança é retirada desse lugar ou retida em um outro país, sem o consentimento do genitor que está no país de residência habitual, é o que a gente chama de retenção removalista, e aí sim se caracteriza a subtração internacional. Então, essa convenção, ela cria um mecanismo entre os países signatários por meio de autoridades centrais. Essas autoridades centrais, elas são departamentos ou órgãos dentro do governo de cada país que centralizam todos os pedidos relacionados àquele tema. Então, por exemplo, para a Convenção de Subtração tem uma autoridade central, para a Convenção de Adoção tem outra, para outra Convenção de Alimentos tem outra, para cada tipo de convenção tem a sua autoridade central. Então, esse mecanismo funciona de uma forma que você aciona a autoridade central e aí vai desenrolar todo um processo, primeiro administrativo, para poder trazer a criança de volta para o país de residência habitual. Se não for possível, vamos supor que seja no Brasil. A situação é que a criança ela seja ilicitamente retida ou removida para o Brasil. Nesse sentido, o progenitor que ficou para trás do país de residência habitual vai abrir um pedido na autoridade central do país de residência habitual, e esse pedido ele vai ser transmitido para a autoridade central brasileira. Quando a autoridade central brasileira receber esse pedido, vão tentar localizar a criança, vão tentar localizar o progenitor que está com a criança. E então vão fazer uma tentativa de fazer a criança retornar de uma forma mais consensual, de uma forma amigável. Se isso não for possível no Brasil, isso pode dar ensejo a um processo judicial. Então, nesse sentido, o que aconteceria é que o processo ele seria enviado para a Advocacia Geral da União. Então, a AGU ajuizaria uma ação de busca e apreensão na Justiça Federal. E aí a gente teria um processo judicial para poder determinar se a criança vai voltar ou não vai voltar. Às vezes, esse procedimento nem precisa chegar até o judiciário, às vezes ele é resolvido mesmo na fase administrativa, mas quando chega na fase judicial, então tem todo esse processo. E o juiz do Brasil, no caso, se a criança tivesse sido removida ou retida, ou estaria retida no Brasil, o juiz brasileiro só poderia dizer se a criança volta ou não. Essa é a única coisa que o juiz brasileiro pode decidir. Ele não pode decidir sobre a guarda, ele não pode decidir sobre alimentos, ele não pode decidir sobre nada, além de se a criança volta ou não. E claro que qualquer instrumento ele vai ter exceções, e existem 5 exceções na Convenção da Haia de 1980, mas elas são muito difíceis de se caracterizar, elas são muito restritas, e realmente precisa de um arcabouço
probatório bastante robusto para conseguir comprovar uma dessas exceções. Mas, basicamente, as exceções mais famosas seriam a de risco grave para a criança, se o retorno colocasse a criança numa situação de risco, ou se a criança já for considerada suficientemente madura e ela expor que ela não quer voltar. Mas existem outros tipos de exceções. Mas, no geral, acho que eu já falei bastante, é esse o mecanismo, e é para isso que serve a convenção. E se eu posso só complementar, Patrícia, nós como Revibra, o Vibra aí de violência doméstica, né, começamos a trabalhar há alguns anos nessa área por causa dessa interpretação dessa exceção de risco à vida, que muita gente entendeu durante muito tempo, ainda mais dentro da questão cultural brasileira, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, que aqui risco à vida seria caso de violência doméstica contra um dos pais, né, ou nesse caso contra a mãe, aplicando aí o recorte de gênero. Então, durante muito tempo, ainda mais no cenário brasileiro, isso foi usado como argumento, talvez, de uma exceção, onde vítimas de violência doméstica tentavam voltar ao Brasil com seus filhos, entendendo que este artigo do 13b cairia dentro de casos de violência de gênero, violência conjugal. Entretanto, com o passar dos anos, a interpretação, como a Janaína falou, ficou cada vez mais restrita, cada vez mais documental, e recentemente, em 2020, teve aí uma harmonização desse entendimento a nível internacional dentro da Conferência de Haia, dizendo que, neste caso, o risco à vida aqui tem que ser a criança, não necessariamente a mulher. Então, quando a gente fala de violência doméstica aqui, não é a violência doméstica indireta, onde a criança seria vítima indiretamente das brigas, dos abusos, onde os traumas seriam indiretamente, afetariam diretamente a criança. Aqui nós estamos falando de violência doméstica direta. Aqui é quando existe um abuso contra a criança, quando um pai agride fisicamente uma criança ou sexualmente uma criança, ou quando há provas de realmente relatos de abusos físicos e muito bem documentados. E aqui vai a diferença um pouco do que é o entendimento dentro da Lei Maria da Penha, porque não basta argumentar, tem que provar, e muito bem provado. E aqui não é somente provar, talvez, com ocorrências da polícia, é além. A gente está falando também aqui de análises médicas, muito bem corroboradas e, obviamente, traduzidas em todas as línguas de todos os países envolvidos. Então, a gente se preocupa muito com essa questão de como as pessoas entendem o risco à vida, como a questão que afeta as relações conjugais. E entenda bem, não é que a Revibra concorde com isso, e além disso, eu tenho certeza que minha colega Janaíne e eu, como mulheres e feministas, também não é o nosso ponto de vista. A gente só acha importante compartilhar como o judiciário, ainda mais o judiciário brasileiro e o judiciário europeu, faz a leitura de violência doméstica dentro dos casos de sequestro. Então, compartilhar essa informação não quer dizer que é o nosso posicionamento, mas é um alerta, porque as pessoas tenham na mão todos os elementos necessários para tomarem as decisões no momento certo. Nossa, eu estou impressionada com o que vocês estão me falando, porque isso parece um retrocesso, né? Nesse mundo que a gente vive, isso que vocês estão me falando é algo... Não cabe, né? E aí vem uma dúvida minha pessoal. A mulher ela pode fazer alguma coisa se ela sofre violência doméstica, ela vai ficar presa nesse casamento por conta da criança? Existe alguma medida que ela possa tomar? Então, essa é uma pergunta que dói na gente, né? Bastante, porque, na realidade, tem como ela fazer isso no país onde ela está. Mas ela tem que pedir ajuda da polícia, tem que ir atrás dos mecanismos de proteção domésticos do outro país, não do Brasil. E, nesse sentido, ela vai sofrer muita violência também institucional, ela vai sofrer
racialização, ela vai sofrer com mecanismos machistas que estão contra ela, que já estão contra ela por ela ser estrangeira, né, no caso de ser brasileira, por ser latina também. Então, é realmente muito complicado. Claro que essa convenção ela existe para ela vem com um propósito, claro, de proteção da criança, mas o que é difícil nesses instrumentos internacionais é que você está tentando harmonizar uma norma entre os países. E quando você está negociando, principalmente uma convenção desse tamanho, você está indo no único. Você está indo exatamente no cerne comum das legislações. E isso acaba sendo muito restrito. Essa é uma das convenções mais aderidas da conferência, né? É uma convenção que tem 101 estados signatários. Então, assim, esse entendimento de proteção da mulher e da criança é muito particular do ordenamento jurídico brasileiro, o que não se aplica para a maioria dos países europeus. Então, não tem como você fazer uma convenção que ela seja de ampla abrangência, se isso não vai poder ser incorporado por grande parte dos países onde esses problemas acontecem. E acaba solidificando o entendimento que ele corrobora esse sistema que é bastante opressor, principalmente para a mulher e principalmente para as vítimas de violência doméstica. Então, seria necessário realmente procurar a proteção do país onde ela está. Eu só quero complementar de novo a brilhante fala da Janaína, é que dentro do contexto brasileiro, para quem mora no exterior, alguns anos atrás, se eu não me engano, tem uns 8 a 10 anos atrás, não me lembro bem, existiu um esforço entre o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Direitos Humanos. Eles fizeram uma circular, eu acho que nem portaria foi, acho que foi uma circular, que diz que vítimas de violência doméstica no exterior que gostariam de documentar os seus casos, podem fazer o canal, pode utilizar o canal entre o Itamaraty e a Secretaria de Direitos Humanos para relatar e documentar as agressões que sofrem. Entretanto, você sabe muito bem que Secretaria de Direitos Humanos é um órgão político, não necessariamente um órgão administrativo legislativo que trabalha dentro da esfera da violência ou dentro dos casos individuais, né? Eles têm uma função estatal. Então, também, como essa normativa, essa circular, ela vai ser implementada pela Secretaria ou pelo Itamaraty, é uma incógnita, é muito difícil de se entender. Então, você teve momentos, em alguns governos aí, onde isso era feito de maneira mais fácil, onde você conseguia abrir esse canal para, pelo menos, documentar a violência doméstica que você estava fazendo, e isso, obviamente, depois poderia servir como prova, mas nunca como proteção. E não se esqueça também que, na época, junto quando isso foi lançado, também foi lançado um número de telefone para assistência a vítimas domésticas no exterior. Então, foi um pacote de políticas públicas. Então, você tinha essa cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e Secretaria de Direitos Humanos, mais a linha de acesso ao exterior para vítimas de violência doméstica. Com o passar do tempo, como toda política pública, se não for do interesse público, não se mantém. Então, mesmo que isso ainda exista hoje, não tenha sido revogado, o que a gente vê é o pouco uso disso e a pouca documentação disso. E, de novo, documentar não quer dizer proteção imediata. O mais correto seria fazer, como a Janaína falou, procurar as autoridades locais, acionar a polícia. Em muitos países você tem organizações que nem a nossa, organizações de apoio a vítimas de violência doméstica, que atendem por telefone, SMS, WhatsApp, tem aplicativo também aí, em alguns países, que ajudam a dar o sinal de alerta. Então, você tem vários códigos aí para proteção imediata e, quem sabe, até para uma proteção de afastamento contra o agressor. Mas, de novo, isso não quer dizer que seja prova suficiente para o caso de violência doméstica. Também quero ressaltar que em alguns países, vou dar o caso mais famoso, que é o caso da França, nem todas as ocorrências de violência, elas viram ocorrência. Alguns casos de violência viram simples notificação. Então, você, até para entender como o mecanismo judicial funciona em cada país, para entender se aquele incidente virou uma ocorrência, uma notificação, requer o apoio de uma organização local, requer o entendimento de alguém
que possa explicar e que leve a pessoa a documentar as agressões e pedir as medidas restritivas de maneira correta, né? Então, é muito importante sempre voltar para o contexto local, para entender como funcionam as práticas no dia a dia. Entendido. E assim, uma mulher que está em determinado país, ela conseguiu colher todas essas informações, ela tem as provas todas documentadas. O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar algum advogado, ela procura o judiciário. O que ela deve fazer? Ela pode sair do Brasil, ela pode sair do país em que ela está com essas provas todas e depois, se tiver algum problema, ela apresenta. Como vocês orientam? Como que a mulher deve proceder? A orientação é sempre requerer autorização judicial para poder ficar com a guarda da criança, para poder se retirar do país. Esse é o correto. A gente não pode nem orientar fora disso. O que a gente pode fazer no máximo é explicar as consequências de uma determinada ação, mas a orientação é sempre essa, que procure as autoridades judiciais. Às vezes nem nem passa por não precisa nem de advogado em certos países, você pode entrar sem a presença de um advogado, para você conseguir a guarda da criança, o que vai ser bastante complicado, que vai ser bastante difícil, porque é uma dificuldade de língua, né? As maioria das pessoas não conhece, né, o sistema judiciário, como a Ju estava falando. Como é que a gente não entende muito bem esse conceito de notificação de ocorrência, né? Como isso é diferente de um país para outro. Então, a orientação é sempre essa, que se tente fazer isso. Mas, bom, Ju, você quer continuar daqui? Eu acho que, como profissionais, a gente só pode dar a orientação da regra. A regra como a Janaína falou no início, a convenção, ela fala de retorno. É importante entender, ainda mais para quem está na área do direito, que é uma convenção de execução, ela não é uma convenção de análise de mérito. Ela só vai executar um pedido e ver se as condicionantes são respeitadas. É somente isso. Então, se a condicionante da residência habitual não for respeitada, e se a residência habitual não for aquela que decidiu sobre o futuro da criança, infelizmente, a nossa autoridade central brasileira, que se chama CAF, tende por terminar o processo administrativo e judicializar o caso. Então, a regra sempre que possível, comece a disputa de guarda, comece a disputa do acesso da criança, fale da remoção para outro país, do país onde a criança mora habitualmente. E como a Jana falou, como é um conceito muito largo, o principal é onde ambos os pais decidiram onde a criança ia morar em algum momento. Então, se a criança sai sem autorização de residência, e de novo, vamos voltar lá, rebobinar, autorização de viagem não é autorização de residência. Vou para o Brasil, ele me autorizou a viagem, vou lá pedir a guarda. Não. Autorização de viagem, ela tem um início e um fim, e ela serve para um propósito: viagem e retorno. A autorização de residência é outra coisa. A autorização de residência passa pelo critério, como a Jana falou, de uma avaliação de uma autorização judicial, onde isso fique documentado, selado e autorizado pelas partes competentes. O que a gente vê muito também é esse entendimento de mas a minha criança também é brasileira, é a nacionalidade que vai proteger. Nacionalidade não tem nada a ver com AIA, tem a ver onde a criança mora. A criança pode ter 3 passaportes, pode ser apátrida, pouco importa. O que importa é onde ela morava, com a anuência dos ambos os pais. Então, o que a gente também entende como organização, e aí vai de novo a leitura de uma perspectiva feminista, a gente entende que os judiciários são misóginos, machistas, e que no exterior também cheio de estereótipos da migração, além de serem racistas, né? Então, a gente entende que muitas mães apreendam passar por esse percurso, porque tem medo de ter uma decisão negativa no final, negativa no sentido que não vão me autorizar a voltar com meu filho para o Brasil, e não negativa, tipo, vou ter a custódia da criança. E
neste ponto, muitas mães, sabendo que a justiça não vai jogar de maneira um pouco justa para o lado delas, e que elas também vão ser revitimizadas pelo sistema como mulher migrante, entendendo todo o anseio e a preocupação, muitas delas decidem fugir. Não cabe a nós aqui julgar, e a gente entende e compartilha com toda empatia o desespero de uma mãe que, antecipando toda a discriminação sistêmica que ela vai sofrer dentro de um processo judicial, decida não tomar esse caminho, porque não está afim de, não está querendo comprar essa briga e sabe que vai perder no final. Toda a nossa empatia, nossa solidariedade e entendimento. A única coisa que a gente fala é que, como profissionais, a gente pode falar, olha, se a sua alternativa for não seguir a regra, documente, se proteja, e saiba dos riscos. E aqui tem estatísticas muito importantes, até da própria base de dados da conferência, sobre quem são as pessoas que pedem a volta da criança, quem são as pessoas que dão cuidado primário, qual é o número de pessoas que volta dentro do mecanismo de cooperação. E os dados não mentem, os dados são alarmantes. Assim, a grande maioria dessas pessoas que têm um filho removido para o país sem autorização judicial de ambos dos pais, têm os filhos retornados. Essa é a regra. O resto é exceção e muito bem trabalhada. E eu acho que, apesar de a gente entender o desespero de cada pessoa, é muito importante saber que existe aí uma batalha, e é uma questão de escolha, né? Qual a batalha que você quer lutar? É aquela onde você mora ou aquela para onde você quer voltar? E a gente está falando também muito no contexto brasileiro, né? E o contexto brasileiro não tem sido tão favorável, né, Janaína? Não tão muito solícito, ainda mais as mulheres nos últimos anos. Porque não vamos esquecer que no Brasil, além de tudo, ainda tem a lei da alienação parental, que não deveria fazer parte da análise de Haia, mas, infelizmente, em algumas sentenças, isso ainda é argumento de muita parte adversa, de muito advogado, e comprado por muitos juízes, apesar de não deveria ter sido argumento dentro do contexto da convenção. Gente. A gente fez algumas perguntas a gente abriu para algumas perguntas para o pessoal do Instagram, da nossa página, e surgiram algumas perguntas bem interessantes, né? Uma delas é a seguinte: se eu for casada no Brasil com guarda do menor, essa guarda vale em outro país? Então, a guarda ela não é fixa e ela não é permanente. Como eu já tinha falado um pouquinho antes, a Ju também falou sobre isso, a guarda, ela depende do país de residência habitual. Então, se a criança se mudar de país, muda também a competência para decidir sobre a guarda da criança. Então, assim, depende. É uma situação que depende. Depende do tempo que passou, depende se a criança, de fato, se adaptou ao novo ambiente. Tem muitas variáveis nessa questão. Mas... via de regra, esse é o entendimento. Se a guarda ela foi determinada pelo país de residência habitual e ainda não a residência da criança ainda não foi alterada, ou seja, a criança ainda não se adaptou ao meio ambiente, essa decisão continua a valer. Não vai ter um questionamento sobre a decisão em si. Se a sentença brasileira não dizer que a residência habitual da criança é fora, não tem grande validade, não. Uma outra pergunta também que surgiu aqui foi: qual tipo de punição sofre quem leva o filho para o exterior sem autorização? Tá. Depende do contexto de onde a criança sai e de onde a criança vai. Haia é uma convenção de sequestro dentro do contexto civil, né? Então, é como um indivíduo trata o outro. Então, são as relações entre família e membros de uma família. Então, a gente trata aqui unicamente do aspecto privado. Entretanto, tem países e tem práticas de alguns países que decidem criminalizar a Haia dentro do contexto do sequestro penal. E isso são ações que podem correr paralelamente, como são ações que podem correr se em algum momento a criança não for retornada depois de uma decisão judicial. Em alguns países, para quem gosta do juridiquês, é uma ação penal privada, quer dizer,
eu inicio como pai ou como mãe e decido quando fecha, e decido, não quero conseguir, quero prosseguir com o processo e quer que vá até o fim, vamos até o fim da investigação e vamos fazer a denúncia e vamos levar isso para a espera da justiça criminal. E tem países que é ação penal pública, quer dizer, é o Estado que inicia. Pouco importa se foi o pai ou a mãe que tem interesse de iniciar. E aí começa a ficar mais complicado, porque quando são países onde tem ação penal pública, o que acontece quem decide quando o processo acaba ou a investigação acaba, ou se vira denúncia ou não, é o Estado, não é a parte que pediu para a criança voltar. Então, a punição, dentro do contexto criminal, ela pode acontecer de duas maneiras. Três maneiras. Ela pode acontecer dentro de uma decisão de restrição de liberdade, que a pessoa tem que cumprir pena dentro do sistema privado de penitenciário. Ela pode também ser revertida em multa. Em alguns países, você tem aí multas que variam entre 5 mil a 10 mil euros, por exemplo, no contexto europeu. E, além disso, você pode ter uma sanção dentro da mobilidade, porque pessoas que têm certidão criminal, né, que tem um problema criminal, que tem um apontamento criminal dentro do sistema internacional, elas não podem viajar. Então, o que acontece, se elas não cumprem a pena, quando elas chegam aqui, elas são presas. Apesar do Brasil não ser um país que normalmente deporta os seus nacionais, quando a pessoa é móvel, ela pode ser presa a qualquer momento. E aí é que começa o grande problema, que se tem uma decisão criminal exigindo o regime fechado para essa pessoa, a pessoa é detida na fronteira e não pode entrar, né? E também tem os casos onde isso começa como uma ameaça, onde realmente vira uma ocorrência, às vezes até uma denúncia, mas quando a criança volta, isso é retirado. Então, você tem países aí que são sistêmicos dentro da questão da penalização, como a Itália, e você tem países aí que decidem retirar a queixa, a ocorrência ou a denúncia quando a criança volta dentro de algum contexto positivo, como é o caso, por exemplo, da Suíça, da França. Então, depende. Respondido. E aí também teve uma outra pergunta aqui. Se o país não fizer parte do Tratado de Haia, é possível conseguir o retorno mesmo assim? Não pelo mecanismo da convenção. Então, vai depender. Em alguns países existem tratados bilaterais com o Brasil, mas vai depender de cada país. E se não houver, então fica bastante complicado, porque aí não pode fazer uso da convenção, do mecanismo da convenção em si. Perfeito. Meninas, olha, esse papo aqui para mim super esclarecedor, muito, muito rico, muito rico. Eu tenho certeza que ele também vai ajudar a muitas mulheres a tomarem decisões de se casarem com estrangeiros, de mudarem de país e terem filhos. Vão pensar duas vezes, né? Porque é bem difícil. Porque no começo tudo é um mar de rosas, né? Mas ao longo do caminho, não necessariamente o caminho pode ser esse caminho de rosas. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas explanações, por tudo que vocês deixaram aqui claro. Quem tiver mais dúvidas sobre o assunto pode entrar no site da Revibra. Vocês gostariam de deixar aqui o canal de contato de vocês? Sim, a Revibra tem um Linktree, que se chama Linktree /Revibra Europa, onde estão todas as nossas mídias sociais, nosso website, nosso material de contato. Nós temos o e-mail também, revibraeuropa@gmail.com, e no Instagram e no Facebook as pessoas podem mandar mensagem que chega no sistema telefônico de alerta imediato dentro dos nossos telefones. E a gente também agradece você, Patrícia, pela oportunidade, e a gente também fica aí aberto à colaboração com profissionais, porque a gente sabe que direito internacional privado é uma área que passa muito en passant nas escolas de direito, não somente no Brasil, mas também ao redor do mundo, e a gente sabe que é uma área muito nicho, muito específica, onde tem muita evolução e requer um recorte muito interseccional.
Então, a Revibra também fica à disposição aos profissionais que queiram um pouco se aprofundar pelo tema, ou buscar jurisprudências, ou tentar entender e fazer análises estratégicas de litigância, ou no contexto brasileiro, ou ao redor do mundo. Janaína, você quer concluir? Eu acho que é isso mesmo. A gente fica à disposição mesmo para entender. Esse é um assunto que acho que a gente vê bastante na prática, né, Ju, que precisa realmente de uma análise especialista. Tem muito caso que poderia fazer efeito de uma argumentação bem fundamentada e nem sempre isso acontece, né? É um assunto bastante complexo que requer um conhecimento bastante extenso da convenção, da jurisprudência e tal, então é bastante importante estudar esse assunto com bastante cuidado, bastante carinho, porque passa batido mesmo. E é isso mesmo, que tem a gente, acho que dá, assim, dá para achar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem o site, mas enfim, tem bastante informação. Tem também, quem tiver mais dúvida, tem a cartilha da Revibra, né, sobre a convenção. Tá disponível no site, está disponível no Linktree também? Está no Linktree. E para as mães, nós temos a parceria com as Mães de Aia, que é um coletivo de mães que já passaram pela experiência ou que estão passando pela experiência, e tem um canal de comunicação e um canal de apoio, onde elas tentam, juntas, coletivamente, acharem soluções para casos específicos. Então, a gente também deixa aí a identificação do perfil das Mães de Aia, que também estão no Instagram e no Facebook, e que assinam com a gente as cartilhas e os vídeos promocionais em relação à Convenção de Sequestro. Obrigada, meninas. Boa noite.